A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, versículo de 7 a 9. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. A grande mensagem que flui por toda a Bíblia é a mensagem do profundo amor de Deus por nós. Amado Pai, Senhor Deus, graças te dou. Obrigada por mais um domingo, por mais esse momento onde receberemos a porção exata que o Senhor separou para nós, Senhor Deus. Que nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam livres, Pai. Que o Senhor esteja aqui conosco, que o amor persevere, que aqui possamos enxergar toda a Tua glória, Pai. Senhor Deus, estejamos aqui preparados para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Senhor Deus, abençoe os nossos pregadores, nossos pastores, Flavinho, Rodrigo. Que o Senhor esteja aqui conosco, Pai. Abençoe essa igreja, nossa igreja, gerações. Que o Senhor esteja aqui sempre nos orientando. Nós sabemos o que precisamos e o que precisamos é o Teu amor. Glória a Deus, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, feche seus olhos. Fala assim: Senhor, obrigado por estar nesse lugar, por sentir a Tua presença. Eu quero mais. Derrama sobre mim. Quem vai subir não vai ser mais Moisés. Sou eu. Diga para a pessoa do seu lado assim: ó, sou eu. Agora diga assim, junto com você. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Vamos subir. Quem vai subir? Quem vai subir no monte? Glória a Deus. Ei, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Fique um pouquinho de olhos fechados, fique sentado aí. Queria que você pensasse agora. Vai ser muito rápido, então não demore a pensar. Na tua vida, no porquê que você está aqui, no para quê e depois daqui. Pensa nisso. Na sua vida em relação ao porquê de estar aqui, para que você está aqui e depois daqui. Senhor Jesus, responde para mim, responde para eles, Senhor, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que a gente tem recebido de Ti, Jesus. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Nós já Te adoramos, já glorificamos o Teu nome. Eu creio, Senhor, que o Senhor já ministrou nos nossos corações. Mas nós queremos mais de Ti. Nós somos como terra seca, Jesus. Nós somos como terra seca, Jesus. Nós precisamos ser inundados da Tua palavra, do Teu Espírito. Senão nada disso tem fundamento, Jesus. O fundamento é você, Senhor. O fundamento é você, Senhor. O fundamento é você. Abra seus olhos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela igreja. Ele é hoje, você é. Ei. Glória a Deus pela sua vida, Léo. Deus tem te usado muito, muito. Obrigado, viu, pela tua vida.
a gente vai hoje, Deus entregou uma palavra para a gente, para que a gente possa avançar. Deus tem construído, se eu não me engano, e se eu não me perdi, hoje é o 23º culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Senhor que tem nos sustentado, né? Fácil não é para ninguém. Não adianta você olhar para o lado e ver essa pessoa bonita aí, sorridente. Tem uma luta dentro dela. Sabia que tem uma luta dentro dela? Você olha para uns aí e fala assim, rapaz, a vida dele é tranquila. Mas vai conversar com ele no íntimo. Ele vai falar, troca comigo. Ele não quer nem saber a sua. Mas ele vai falar, troca comigo. Porque é assim. É assim. E é interessante porque ao longo desses 22 cultos, o Senhor foi entregando palavras, né? Essa igreja tem pregadores incríveis. Renozinho, Vitor, Léo, pastora. Pastor, cadê o pastor Ricardo? Pastor Ricardo voltou, né? Ou eu tô... Ah, tá aqui, gente. Pastor Ricardo tá de volta, gente. Fique de pé, pastor Ricardo. Essas palmas são pro Senhor, viu? Não é pra ti, não. Mas fica de pé. Glória a Deus, viu que você voltou? Dá pra ver pelo sorriso da Robertinha. Né, Robertinha? Tá feliz, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E através desses homens que Deus vai levantando, foi assim ao longo de toda a história desse povo que virou nação, dessa nação santa que aprendeu a colocar Ele como prioridade, que aprendeu a conhecer, a ter a mente dEle, que aprendeu a simplesmente entender que existe um botão que precisa ser apertado e quem aperta sou eu e você, para que um míssil saia e destrua toda seta do maligno sobre a nossa vida. Toda seta do maligno. Toda mentira, o tempo todo. As mentiras estão ao nosso redor. O tempo todo o inimigo trabalha para tirar de nós justamente essa fé que vai fazer com que a gente diga assim, não, Moisés, eu vou contigo. Se você não for, sou eu que vou, Moisés. Eu vou subir. Não vai ter tremedeira mais nas minhas pernas. Eu não vou mais mandar os outros no meu lugar. Eu não vou mais pedir para orarem por mim. Eu quero ser aquele que vou orar pelas pessoas. Eu não quero ser aquele que vai ficar mendigando espiritualmente. Eu quero ser aquele que vai ser a luz dos que andam em trevas e na escuridão. Mas o que é que faz com que a gente, através desses domingos, recebendo tanta informação, tanto conhecimento, isso é fundamental, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos tira desse lugar, é a palavra que nos sara, que nos liberta, e é através da palavra que nós seremos salvos. Da fidelidade à palavra. Muito se falou de fé ao longo desses 22 cultos. Semana passada a gente viu o domo de ferro. A gente entendeu que a palavra é esse domo de ferro que precisa estar dentro do nosso coração o tempo todo para disparar verdades sobre as mentiras que estão ao nosso redor a todo tempo. Amigos, muitas vezes, por falta de conhecimento, vão lançar sobre nós uma palavra que não é bíblica. E se eu acreditar mais nessa palavra do que a Bíblia diz, eu não vou subir no monte. E aí eu vou ficando lá embaixo. E as pessoas subindo, vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, pessoas cheias de problemas, mas sorrindo numa promessa de vida eterna. E se eu não entender que quem aperta o botão dizendo assim, mentira, lá vai uma verdade sobre ti. Acabou a mentira. E eu sigo. Mais alguns metros subindo esse monte, vem outra mentira. Ei, você está lá? Não sei você, mas eu escutava assim, você virou crente? Você virou crente? E de repente a vergonha de começar a crer faz você responder, não, eu não. Eu não.
Estão fazendo uma lavagem cerebral em ti. E aí a vergonha de dizer estão ficando limpinho. Rapaz, eu estou rodando agora limpo. A graça do céu, deixa eu te dizer, o Espírito Santo faz a gente rodar, por isso que a gente tem paz. E aí as pessoas perguntam, e os problemas? Você fala, rapaz, está lá no mesmo lugar. Alguns até aumentaram. Aí ele fala, eita, vai dar errado isso aí. Aí você faz assim, aperta o botão. Tuf, aí sai uma verdade, vai dar errado nada. O Senhor é comigo. E Ele já está lá trabalhando. A única coisa que vai nos parar de tudo isso que o Senhor já nos entregou, de tudo isso que eu creio alcançou o nosso coração a ponto de fazer com que a gente avance, que a gente se torne um, que a gente fortaleça uma igreja que é nossa, uma igreja que você vai fazer parte, uma igreja que você é parte, ou precisa ser. Se você apertar mais uma vez um botão, quando alguém disserem assim, estão querendo só algo teu. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Se tem algo que pode nos tirar da presença desse Deus maravilhoso que faz todas as coisas, é a nossa incredulidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Incredulidade. Incredulidade. Palavras que são ditas sobre a nossa vida, leituras que fazem o nosso coração pegar fogo, mas de repente vem e diz assim, não é para mim. Não é para mim, isso aí é pro irmão que estava lá no culto. Eu até olhei para ele, a cara dele combina com esse versículo. A minha não. A Bíblia diz que uma palavra fez até vale de ossos secos se tornarem um exército. Você pode estar no pior lugar achando que é um vale de ossos secos, que não presta para nada, que o seu passado já te condenou. Deixa eu te dizer, você está no lugar certo hoje. Porque essa incredulidade que foi colocada sobre a tua cabeça, essa vontade de desistir que foi colocada na tua cabeça, hoje a gente vai apertar junto um botão e uma verdade vai destruir essa mentira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ju, por favor, escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 16 ao 19, quem estiver acompanhando, a gente vai falar muito de Bíblia hoje, para honra e glória do nome do Senhor. É ela que vai fazer com que a gente derrube toda a incredulidade, que a gente suba nesse monte. Vamos entender. Escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 16 e 19. A 19. Abacuque, eu estou lutando para não fazer isso. Mas eu não sou dono disso aqui. Abacuque quer dizer abraço. O profeta Abacuque, o nome dele quer dizer abraço. E eu queria que você levantasse e desse um abraço nessa pessoa do seu lado aí. Do lado, gente, é 1 metro, por favor. Pastora, glória a Deus pela sua vida, pastora. Dá um abraço, mas dá assim, um abraço. Dá um abraço. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, um abraço virou 2, 3, 4, 1 metro virou 5. Meu Deus. Oh, Jesus, tu sabe o que tu está fazendo. Tu sabe. Oh, obrigado, viu, Maurício? Oh, Jesus. Te amo, viu? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Bora, a gente está em culto, hein? Amém. Dá um abraço em você agora, vai. Dá um abraço em você aí. Dá um abraço em você agora. Rick, dá um abraço em você aí. Aí. Abraça você aí. Pronto. Abraça. Glória a Deus. Abraça você. Deus faz umas coisas. Tá abraçado aí, princesinha?
Hebreus, capítulo 3, versículo 16 e 19. Lá atrás, esse profeta Abacuque, não precisa colocar, Abacuque 2,4. A gente viu isso num culto. Ele dizia assim: Tzadik bedanato irie, o justo viverá pela fé. Ele trazia essa palavra para dizer para a gente viu um culto inteiro sobre isso, de que sem fidelidade, sem olhar e viver as Escrituras, esquece vida com Deus, esquece monte, esquece tudo que você ouviu até hoje. E a incredulidade é o contrário. Quando a gente louvou aqui, a gente disse: Senhor, me tira o medo. E é impressionante porque eu não me coloco nesse lugar entre a pastora e Léo e Dani, esse ministério incrível de louvor que a gente tem, sobre as músicas, sobre as canções, os louvores que vão ser tocados. E o Léo aqui hoje cedo, ligando tudo aqui, conectando céu e terra, quando ele falou: me tira o medo, eu parei ali na porta, falei: vai tocar isso hoje? Ele falou: vai. Falei: cara, Deus é incrível demais. Porque a gente vai falar sobre isso. Conexões do céu que, se eu não entender, ou se eu não crer, eu não vou viver. De entender que Deus está no controle, no comando da palavra, do louvor, da minha vida e da sua. Senão você não estava aqui. Você não veio aqui porque você quis. Esse lugar é o último lugar que a gente queria estar, antes de conhecer o Senhor. Depois de conhecer o Senhor, me diz, acaba o culto, poucos vão embora porque tem algum compromisso. A gente já está bolando, estou orando por um projeto de entregar comida aqui, a gente ficar e à tarde começar de novo. Léo, dá para... Fred, dá para fazer isso, Fred? Dá para trazer de lá? Glória a Deus, Fred. Aí, já tá vendo como é que Deus vai conectando? Eu falei, o Fred olhou ali, falei: rapaz, se o Fred ofertar isso... Estou brincando, viu, Fred? Aumenta a minha fé, diz assim: aumenta a minha fé. Glória a Deus por isso. Hebreus, vamos entender tudo isso? Vamos fazer essa conexão, juntar essas pecinhas de quebra-cabeça que são os versículos, para que a gente possa vencer a nossa incredulidade. E sem o Espírito Santo não basta você ter conhecimento. Sem o Espírito Santo não basta você saber a Bíblia toda, porque uma hora você vai falhar. Uma hora você vai ficar diante do botão, morrendo de medo, pensando: essa palavra não é para mim. Eu não vou apertar. Essa mentira que está sendo dita parece melhor do que essa palavra de esperar. E você vai ficar diante do botão e não vai apertar. E se você não apertar, essa mentira vai cair. Ju, já está aí? Coloca para mim, gente. Sobre a tua cabeça, sobre a tua casa e sobre Israel. Domo de ferro. É essa imagem aí, ó. Uau! Dá uma olhada nisso. É exatamente isso aí que a gente vive no mundo espiritual. Do lado de cá, Hamas, tentando destruir Israel, foguetes sendo direcionados para Israel. Apertar o botão 15, 70 segundos, cada antimíssil daquele vai encontrar um míssil desse e nada vai acontecer. É assim na tua casa. Só que se você não apertar esse botão, aquilo lá do lado esquerdo de vocês, não vai existir. E cada mentira que foi lançada vai cair lá na tua casa ali, ó. E você vai ficar só nos pedaços. Nos pedaços. Nos pedaços. E a incredulidade faz você parar. O medo faz você parar e não apertar esse botão. Fecha os olhos. Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus. E nos faz apertar o botão para a incredulidade, Jesus. Que o míssil da tua palavra hoje, em nome de Jesus, nos faça, Senhor. Nos faça, Jesus, mais fiéis ainda na tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Ju. Diz assim, Hebreus, vamos começar, senão a gente não termina. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou? Ainda era povo, não era nação. Era um povo junto, números.
não tinham se tornado ainda nação, porque eles pensavam diferente. Deus precisa fazer uma peneira, ele precisa mexer. Deus não quer ninguém fraco andando com ele, porque ele quer confiar as coisas dele a você. E se a gente não entender que a gente está sendo equipado, preparado, fortalecido, para que Deus fale, agora eu confio em você. As minhas coisas são tuas. Porque a nossa família é dele. Os nossos filhos são herança do Senhor. Nós somos do Senhor. E cada vez que ele faz isso, ele faz para que a gente venha experimentar mais dele, para que ao mesmo tempo que a gente confie, ele também passe a confiar. É recíproco. E a Bíblia diz, e a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Não foi ao povo que lhes desobedeceu? 19. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Estava falando daquela turma do deserto. Uma turma que a Bíblia diz que durante 40 anos nem a camisa, nem o chinelo, nem nada faltou. Nada se gastou. Comida aparecia assim. Uma nuvem guiava durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Coisas incríveis. E mesmo assim, vendo as coisas que já aconteceram na tua vida, vamos trazer para cá hoje? Você ainda não crê. Coisas que você já testemunhou. Coisas que você deu nome dizendo assim, foi o Senhor. E de repente vem uma outra situação e você é pego pela incredulidade que há dentro de ti. Não deve ser assim. E a Bíblia quando fala, ela fala de uma forma muito forte, dizendo assim, vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso do Senhor por causa da sua incredulidade. Vamos lá entender isso. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. Olha isso. Vamos no 26. Começa assim. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram, com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com o seu relatório. Está falando sobre os espias. 12 homens foram enviados. 12 homens foram enviados. 2 creram na palavra do Senhor que aquela terra era deles. Quando eles olharam, existiam gigantes. Era algo aos olhos deles impossível. Sabe o que quer dizer isso hoje? Os nossos problemas. Tem hora que você olha e você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir vencer isso. É um gigante que foi colocado diante de ti. Só que quem deu a promessa também vai derrubar esse gigante. Aleluia. Só que ele precisa entender, e você também, que existe uma fé de lá para cá, de Deus colocar isso diante de ti, sabendo que você vai passar, senão ele não colocaria. A Bíblia diz isso. E ao mesmo tempo você também olhando para cima e dizendo, Senhor, eu confio na tua palavra. Essa incredulidade do medo, do tamanho desse meu problema, míssel nele. Míssel nele. Senão a gente vai parar. Senão a gente vai parar, porque problemas, gente, virão. Isso não é assim, não, é uma promessa. Do mesmo jeito que a gente tem a promessa da vida eterna, vocês terão aflição. Por quê? Porque Deus quer ver o tanto que a gente crê. Nossos irmãos desanimaram com o seu relatório. Vai ter pessoas que vão trazer um relatório da tua vida, dos teus problemas, que vão te desanimar. A gente vai ver o que aconteceu. Eles disseram, os habitantes da terra, os seus problemas no dia de hoje, são grandes demais, poderosos. As suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enaque. Ele lhes disse, não entrem em pânico, nem tenham medo. Nos tire o medo. Medo é um sentimento totalmente contrário à palavra. Medo é algo que vai surgir, você vai bater o coração diferente, você vai ser alertado.
que você está em medo. Para quê? Para que você faça assim, ó. Míssel nesse medo. Míssel nesse medo. A palavra segue dizendo: o Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito, com aquele faraó todo-poderoso. Ficou lá parado e a turma foi embora. A Bíblia diz que foi Deus que endureceu o coração de Faraó, para que depois todos vissem o Egito, Faraó e aquele povo que se tornaria nação, que a glória era só do Senhor. Colocados diante de um lugar que não tinha saída, só o mar. E aqueles incrédulos, sendo medidos e provados pelo Senhor, disseram: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Era melhor ter nos deixado no Egito. Será que isso não é o nosso dia a dia em relação a alguns problemas? Será que a gente não é colocado diante de um problema, de um mar que ainda não se abriu, para que a gente possa ver se esse Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus? E Jesus, quando vem para justamente ser essa pessoa no qual vai nos ensinar todas as coisas, ele também espera de nós. E é interessante que ele espera tanto que ele fala: eu vou estar com vocês. Senão ele não falava isso. Ele já sabe o que a gente é capaz, porque ele é a saída de todas as coisas. Então ele diz: vocês vão vencer. Em mim, vocês são mais que vencedores. Não é sobre nós, é tudo sobre ele. Enquanto a incredulidade vem sobre a minha pessoa, o crer é sobre Jesus Cristo, é sobre a palavra. Os meus olhos precisam estar sempre fitos em Jesus. O escritor aos Hebreus diz isso. Ele diz também, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso exercer essa fé. A gente viu Tiago dizendo que a fé sem atitudes, a fé sem as obras, a fé sem você colocá-la em prática, ela é nula. Ela é nula. Então, se eu acredito ao ponto de dizer esse Deus é verdadeiro, essa palavra tem esse poder, mas na hora de apertar o botão eu não aperto, não basta eu saber isso. Eu preciso ter a atitude, colocar isso em prática, me tornar. Quem está entendendo? O Egito, ele representa o mundo. O Egito, ele traz para a gente a questão de nós com o mundo. E é interessante porque o outro louvor disse: aquele que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer estar. Pense aí onde você tem andado. Pensa aí onde você tem andado. Não existe um pé no mundo, outro pé no reino. Não existe. Um pé nas coisas do mundo, um pé no reino. Segunda a sábado, mundo. Domingo, igreja. Não é nem reino, é igreja. Aí, segunda, nossa, a palavra. Uau, foi bom demais. Nossa, senti, adorei como nunca. Aí, primeiro problema, você fica paralisado, incrédulo em relação à palavra que você recebeu domingo. E os seus pés vão te levar para o mundo. A incredulidade é o mundo. A incredulidade é contrária à palavra, é oposição a tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, a tudo aquilo que Deus tem para a gente. Não é aqui, nunca vai ser aqui. E o mundo, ele nos faz materialistas, sim ou não? O mundo nos faz pensar na gente, sim ou não? O mundo é que traz sobre nós vaidade, soberbo, porque eu fico pensando o que as pessoas estão pensando de mim. O mundo faz com que eu coloque expectativa nas pessoas. O mundo que nos cerca enquanto nós estamos aqui é que vai colocando míssil e míssil sobre a nossa vida, trazendo incredulidade. Quando a Bíblia fala sobre isso, e eu quero trazer sobre medo, vamos lá em Mateus, para a gente entender isso na prática. Você já escutou isso várias vezes. Hoje vai fazer sentido nesse contexto. Mateus 14, Ju, versículo 24. Jesus foi orar,
mandou os discípulos entrarem num barquinho e ir para o outro lado. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Tem vento forte sobre a tua vida? Eu tenho certeza. Na minha também. E na minha tem um vento forte, gente, que vocês não têm ideia. Tem hora que eu falo, Senhor, não dá para mandar um sopro contrário aí, não? E Ele manda. Só que é na hora que Ele quer. Enquanto isso, ó, você fica só no... Tem dia que eu ando até de caneleira. Bota umas caneleiras aqui. Quem entendeu, né? Só entendeu quem já teve que colocar caneleira. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim, logo em seguida, vou no 22, Ju. Pode ficar aí. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava lá sozinho. Enquanto isso, os discípulos, vê se ele não vem te ajudar. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, Jesus no monte orando, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, era escuro, era noite, muito escuro, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram, diz aí, cheios de medo. O que os olhos viram? A mente não conseguiu responder. Eles não tinham ainda a mente de Cristo. Eles olharam algo que era Cristo e não conseguiram ver Cristo. Muitas vezes a gente está diante disso. Estou falando no dia de hoje. Muitas vezes a gente olha algo e começa a sentir medo e não entende que aquilo é o próprio Cristo. Não entende que aquilo é algo colocado por Cristo. Não entende que aquela fornalha, aquela dificuldade, aquele problema é para você entrar nele, não para você correr dele. Então, imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo. Não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde você está. É interessante essa palavra, ordene. Pedro precisava, eu e você, de uma palavra. E ele tinha entendido que isso era uma ordem, gente. Ele não falou, Jesus me pede. Jesus com carinho, fala para eu ir até aí. Ordena. Eu estou aqui para te obedecer, ordena. Que a hora que vier a tua palavra sobre a minha vida, eu vou colocar o meu coração, e se meu coração for, eu vou ter que ir junto. O que a gente tem colocado diante do Senhor? O que a gente tem colocado? Por isso que muitas vezes você não vai, porque o seu coração ainda está contigo, você não entregou. Primeiro mandamento você não passou. Agora, quando o nosso coração vai, deixa eu te dizer, você precisa ir. E Pedro disse, ordene, dê uma palavra. E Jesus deu só uma. Venha. Tem gente precisando de 1, 2, 3, 4, 5. Pastor, já me falaram isso 6 vezes, mas estou esperando Deus confirmar. Meu filho, ore pela sua surdez espiritual, pela tua mente, olhe pela tua incredulidade, aperte o botão, perca o medo. Quem conhece a voz do Senhor, deixa eu te dizer, basta uma vez só. Basta uma vez só. Então, se você está esperando confirmar algo, deixa eu te dizer, não tem problema. Não estou dizendo algo contra ti, mas estou querendo, se aproxima mais. Você não vai ter dúvida, nem vai pedir para ele confirmar nada. Porque quando ele disse, venha, Pedro saiu do barco. Estava pisando na água, gente. Isso é possível. A palavra do Senhor é para a gente sair do possível e entrar no impossível. A palavra do Senhor não é algo que eu posso fazer e você por você mesmo e eu por mim. A palavra do Senhor é levar a gente a fazer algo que a gente não seria capaz. Aquilo que é capacidade nossa, Deus está falando, ei, isso eu já te ensinei, isso eu já te falei, isso você sabe, faça.
Mas quando ele sai ali para pisar na água, Deus está dizendo para mim e para você, o que eu estou pedindo, a palavra que vai ser lançada sobre a tua vida, aquilo que eu estou te chamando para viver, é impossível, mas creia. E Pedro pisa do lado de fora. Eu fico imaginando aqueles caras olhando. Muitos de nós estariam no barquinho dizendo, esse Pedro é doido. Vai afundar, vai afundar. Olha, vai descer, vai afundar, afundar, vai afundar. E de repente, vai entender. Vamos também, vou nada. Vamos também, vou nada. Incredulidade. 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 Porque era para todo mundo sair correndo nessa água junto com Pedro. Era para virar uma festa em volta do barco assim, ó, correndo na água. Quem é que ia perder uma oportunidade dessa? Quem é que ia perder vendo isso? Eu penso que só os incrédulos. Porque se Deus está fazendo algo para que você faça na minha frente, para os meus olhos enxergarem isso, eu entendo, eu também posso. Deus não é um Deus só de uma pessoa. Deus é um Deus de uma nação. Uma nação santa. Uma nação que está sendo preparada para sair do barco. Para pisar, caminhar, correr sobre as águas. Só que a Bíblia diz... Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Outra versão vai dizer com muito medo. Olha o medo de volta. Ele teve medo. Jesus lançou uma palavra. O medo foi embora. Ele pisou na água, saiu andando, de repente ele olhou, o vento bateu. Ele olhou as ondas. O que voltou? O medo. Voltou o medo. Não ache você que só tem um míssil para as coisas. Vai ter um míssil para cada hora que essa coisa chegar na tua vida. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não vai faltar munição para a gente. Não vai faltar palavra para derrubar a nossa incredulidade, para destruir o medo que vai bater a nossa porta 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Até a hora que ele vai ver que você é forte o suficiente para ele perturbar outro. Isso aconteceu com esses caras. Você sabe a história de Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo. Porque andar com Jesus, conhecer Jesus sem o Espírito Santo, o medo vai bater de frente contigo quantas vezes ele quiser. Porque ele tem medo do Espírito Santo, não de ti. E a Bíblia diz, reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, se o Senhor é rápido demais. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, mas disse, como é pequena a tua fé. Porque você duvidou. Por que você duvidou? Vamos voltar um pouquinho? Pedro teve medo. Jesus disse, por que você duvidou? Medo vai gerar dúvida. A dúvida vai ser a genitora da incredulidade. Ele sentiu medo. Ele duvidou que aquilo era possível. A incredulidade fez ele afundar. Cuidado. A incredulidade não vem de uma hora para outra sobre a tua vida. Ela dá sinais. Ela precisa de algo antes. O medo gerou a dúvida gera a incredulidade. Tiago, quando fala sobre isso, capítulo 1, vamos lá, irmão de Jesus, Tiago, capítulo 1, versículo 6, olha o que ele fala daquele que duvida, aquele que é instável. Diz assim, o 5, vamos voltar 1. Mas se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, olha agora, façam-no com fé, sem vacilar. Olha agora, pois aquele que duvida, vamos entender o que é duvidar? Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Olha agora, gente. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor,
pois a sua mente é dividida e é instável em tudo que faz. Se a gente não entender que essa dúvida vai fazer com que a gente queira algo do Senhor um dia e depois, pelas nossas ações, fé sem obras, a gente não vai acompanhar aquilo que a gente está dizendo que crê e que pediu. Porque ao mesmo tempo que a gente espera o impossível, Deus espera de nós o possível. Então isso precisa se encontrar. E quando Deus fala, ei, se você duvida, se você é instável, eu quero hoje ser, amanhã eu não quero mais, ah não, hoje eu vou, não, amanhã eu não vou mais. Deus está falando, ei, eu não sei te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Porque hoje você me pede uma coisa, amanhã você já, pelas tuas atitudes, eu estou vendo que você não quer. Quem está entendendo? Preste atenção nas tuas orações, se elas estão correspondentes com a tua atitude. Se não, para de pedir. Você está tentando Deus. Você está tentando Deus. E Deus não está brincando, gente. Por isso que a gente não pode brincar. É algo sério. É algo para sempre. É algo para sempre. A gente precisa aprender, por exemplo, sobre a incredulidade e essa instabilidade de Tomé. João, olha você, sem o Espírito Santo, com todo o conhecimento, sem o Espírito Santo. João capítulo 11, versículo 16. Lázaro tinha morrido, a gente falou isso no culto passado. O Senhor precisava, para aquilo que ele tinha como propósito, esperar 4 dias. Nem eu, nem você ia entender isso. A gente queria a cura. Jesus queria algo maior, o impossível. Só que olha só, interessante. E a gente vai chegar nesse Tomé, oscilando, sem o Espírito, andando com Jesus, sabendo tudo que Jesus fazia, assim como aquele pessoal no deserto. A Bíblia diz assim, então, 14, então ele disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Olha aqui que Jesus fala. Aquilo que você me pediu, eu não respondi. Aquilo que você tem orado, eu ainda não fiz. Porque a glória você não vai dar para mim. A tua incredulidade impede que eu seja o autor dessa solução. Agora, se eu esperar um pouco mais, você vai ver a glória, porque para ti vai começar a ser impossível isso. É aí que eu entro. É assim ou não é, gente? Você já viveu isso ou não? Glória a Deus pela sua vida. A hora que você fala, não tem mais jeito. A hora que você fala, deu. A hora que você fala assim, não consigo mais. E não adianta você falar isso conseguindo, gente. Ele vai esperar você levantar e seguir. Ele te conhece. A gente não nos conhece. O Senhor nos conhece. E Ele nos leva cada vez mais. É assim ou não é? Cada vez mais o Senhor coloca, aposta. Eu fico imaginando a capetada indo perturbar, falar, agora ele vai cair. O Senhor fala assim, vai não. Ele vai dormir, chorando. Mas ele crê, ele já mandou um míssil numa palavra que amanhã ele vai acordar. Alegre e sorridente. Quantas vezes você já foi dormir chorando, gente? Ou fui só eu? Foi só eu. Paty, já fez isso, Paty? Tá entendendo? Muitas vezes a gente está vivendo palavras, a gente já tem experiências com Deus suficiente para dizer, ei, quem vai subir nesse monte sou eu. Incredulidade, botão em ti. Só que olha só, Lázaro está morto e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venha, vamos até ele. Só que é interessante que Jesus tinha saído porque queriam matar ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos, Tomé, guarde esse, diga assim, Tomé. Você lembra de Tomé? Como é que você conhecia Tomé? O incrédulo? Tá, olha esse incrédulo aqui. Tomé disse aos outros discípulos, vamos lá também para morrer com Jesus. Quem ia? Cadê o incrédulo? Isso foi antes, tá? De pedir para ver a mão de Jesus.
Foi antes. Ele estava ali, olhando aquilo, esperando uma posição. Jesus falou, não, agora é que vocês vão crer de fato. Aí isso mexeu nele, ele falou, crer de fato? Tem algo para acontecer. Aí ele falou, vamos embora. Nem que seja para a gente morrer, vamos embora. E ele é que puxou aqueles discípulos. Ele é que puxou aqueles discípulos. Eles foram lá e o que aconteceu? Viram o impossível. Um morto saindo do lugar vivo. Olha para o lado. Aí, você está vendo isso hoje, ó. Aí, ó. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Não fala mais sim, não. Deixa eu ver esse lado aqui. Tá ou não tá? Ah, bom. É porque tem um morto bonito aí do lado, né? É o Senhor que faz isso. Agora vamos lá. João, vamos seguir. Capítulo 20, versículo 24. Um dos 12, Tomé, esse que falou, vamos lá, vamos morrer com Cristo. Cheio, botão, incredulidade, sai para lá, eu quero estar com Cristo, eu quero viver isso, eu quero ver isso, onde Ele for eu vou. Não tenho medo. Se for para morrer, bora morrer junto com Ele. Aí, de repente, Jesus morre. Morreu. Ele ficou, Jesus aparece, ele não estava. A Bíblia diz, um dos 12, Tomé, apelidado Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhes disseram, vimos o Senhor. Aquele que queria morrer disse assim, não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos. E não puser meus dedos nela. Ele não queria só ver, gente. Ele queria tocar. Ele queria pegar. E minha mão na marca em seu lado. Agora, olha que interessante. Porque a palavra, Jesus tinha encontrado eles e tinha dito tudo isso. Tinha uma promessa entregue aos discípulos dizendo assim, isso vai acontecer. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar em 3 dias. Tomé sabia disso. Tomé sabia disso. E ele já tinha visto Lázaro sair depois de morto. Era para ele duvidar ou não dessa palavra? Claro que não. Ele sabia do poder, ele tinha conhecimento, ele andava. Hoje a gente anda com a palavra, ele andava com a palavra, o verbo que se fez carne. Só que, a Bíblia diz, 8 dias depois os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Eu quero pegar isso aqui também. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. As portas estavam trancadas. Gente, não precisa ter espaço não, Jesus já está no nosso meio. Não precisa ter saída, não precisa ter, sabe? Uma pontinha assim, uma luz no fim do túnel, pode estar tudo apagado. Jesus não precisa de porta para entrar. Ele é o Deus do impossível. Ele vai acontecer no de repente. Você já conheceu o de repente de Deus? De repente. Rei, de repente. De repente. Léo, de repente. 11 anos. 11 anos. Vocês sabiam disso, gente? 11 anos. O violão do Léo ficou no armário. No armário da garagem. De repente, esse violão faz esse barulho aqui pra gente. De repente. De repente. O que está guardado aí, esperando esse de repente? Só que talvez você está esperando uma porta aberta, uma janela aberta, uma porta de emprego, uma porta... Não, não precisa, você precisa é crer. A porta que você precisa abrir é a do céu. Crê. Não é o que seus olhos estão vendo. Não é. Porque quando Tomé precisou ver, quando Tomé precisou pegar, Jesus disse assim, quando surgiu no meio deles, Pai seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, põe o seu dedo aqui e veja minhas mãos, põe a sua mão na marca em meu lado.
E aí ele termina esse versículo dizendo assim: não seja incrédulo. Olha aqui. Não seja incrédulo, creia. 1, 2, 3, 4, 5 versões, vai estar assim, ó. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. 4 versões vão trazer Jesus dizendo assim: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. A partir de hoje, quando alguém falar assim, lembra disso? Você está virando crente? Você vai dizer assim: é óbvio, eu estou crendo. Eu estou crendo. Então, quando esse cara que morria, que entregaria a vida lá, quando Jesus estava voltando para aquele lugar que ele tinha sido ameaçado, é o mesmo que depois precisou ver. Só que a gente tem que entender que Jesus não gosta disso, a ponto de dizer: Tomé, tu é um incrédulo. Tu é um incrédulo. Tu é um incrédulo. Tu tem medo. Tu não é aquele. Por que agora você está com medo? E é interessante, porque através disso, a gente vai entendendo sobre pessoas que estão envolvidas, e aí é a raiz de toda incredulidade. Quando Jesus morreu, apagou um pouco daquilo que aqueles caras viviam, porque eles não conseguiram alcançar aquela promessa, mesmo sem Jesus. Eu fico pensando, deve ser muito bom. Jesus o tempo todo ali fisicamente. O seu medo deve ir embora. Só que depois, aquilo que ele disse, ei, aquilo que você ouviu, agora está contigo. E muitas vezes você vai estar sozinho. Só que o conhecimento você já tem. A promessa você já tem. Nós já somos nação santa. Mas qual sentido vai fazer isso? Se eu precisar ver as coisas com os nossos olhos. Cadê a palavra de Abacuque, dizendo que a gente vai viver pela fé, pela fidelidade? É hora da gente se levantar e dizer assim: eu não preciso ver nada, eu creio. Eu não preciso ver nada, eu creio. Eu não estou virando alguma coisa, eu estou me tornando um pequeno Cristo. Eu creio, eu creio. 1 João, capítulo 2, aí você vai entender o que aconteceu com esses caras. Eles voltaram a viver, eles voltaram ao mundo, ao como eles viviam, voltaram para a praia, foram pescar. Nada em relação a pecado, mas o que eu quero trazer para mim e para você hoje é em relação ao Egito como mundo e à incredulidade como mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15, Ju. Lucas. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha como é que a palavra diz. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Pegou aí ou não? Não é assim, gente? Alguém tem algo para acrescentar aqui? Vou repetir. O mundo oferece desejo intenso por prazer físico. O mundo nos oferece desejo intenso por tudo que vemos. E o mundo nos oferece orgulho pelas nossas realizações e bens. A Bíblia diz: isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Olha agora. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Quando a gente está, sabe, suscetível ali, a pisar aqui e pisar no reino. Eu quero as coisas que os meus olhos estão vendo, eu quero ser reconhecido. A incredulidade está entrando dentro de ti sem você perceber. A gente não deve amar. Tá tudo contrário, gente. Hoje em dia, você já deve ter ouvido isso. A gente usa pessoas e ama coisas. A gente usa pessoas e ama coisas. E de repente a gente não tem ideia da proporção que isso pode chegar.
ao ponto de você excluir pessoas. E de repente essas pessoas são alguém que você casou, um filho, um parente. Que ponto nós chegamos? Eu tenho certeza que no reino isso não aconteceria. Porque o reino nos ensina todas as coisas. O reino nos ajuda a lidar com todas essas coisas. No reino não existe uma incredulidade de olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa não tem jeito. Quantos não tinham jeito aqui, gente? Obrigado, pastor. Eu sempre achei que você tinha. Já você já não achava que eu tinha. Você orou muito, né? Você tá rindo, mas também, viu? Tô vendo uma turma rindo aí. É assim ou não é? Mas precisa sair a incredulidade. Quando a minha mulher me olhava, ela já não olhava com a incredulidade de olhar e dizer assim, esse aí vai morrer assim. Sabe quem disse isso? Foi o mundo para ti. Aí ela foi e apertou o botão. Vai morrer assim? Não. Alguém morreu por ele. Para que ele tenha vida e vida em abundância. Alguém morreu por você. Alguém morreu por você. Quando o Tiago fala sobre isso, vamos ver a incredulidade? Vamos voltar para Tiago, capítulo 4. A gente está acabando. Vocês estão brincando. Tiago, capítulo 4, nessa versão, diz assim, adúlteros. Quando eu pego essa palavra, alguns vão lembrar até de mim. Mas eu quero que você traga para a tua vida, ok? Amém? E quero que você coloque adúlteros no sentido de infiéis. Não é adúltero no sentido de trair a esposa, no sentido de que é o mais rápido que vem à nossa mente. Em outras versões vai estar infiel. É Deus justamente colocando a nossa fé, Marquinho, naquilo que a gente já tem com o Senhor, dizendo assim, ei, você é fiel a mim? Então vamos embora, eu vou te tirar do mundo. Se eu não me engano, John Wesley, ele dizia assim, a conversão, quer dizer, eu estou indo para um lado, eu volto. A gente já viu isso em outro culto. E agora eu sigo rumo ao céu. Eu não estava indo para o céu. Isso é a conversão, não é religião. Eu converto do mau caminho e agora eu ando em direção ao Senhor. A conversão tira a gente do mundo. Mas John Wesley dizia, a santidade tira o mundo de dentro de nós. Não adianta, a gente não está indo mais para a direção do mundo se o mundo ainda está aqui dentro. Se o Egito, aqueles caras, a Bíblia diz que no íntimo, eles queriam estar no Egito. Eles ainda não tinham alcançado a Terra Santa. Eles ainda não tinham visto a Terra Santa, era só a promessa. Aquela terra eu darei. Ela vai ter tudo que você precisa. O que mais a gente precisa escutar sobre isso? Só que os olhos não viram. E aqueles caras foram caindo, a gente viu hoje, por incredulidade. Porque eles olhavam e Moisés demorou demais lá, 40 dias, cadê esse Moisés? Espera aí, vamos se resolver, mundo. Então pega aí tudo que é ouro e vamos fazer um bezerro e vamos adorar aqui. Vou dar o meu jeito. Porque do jeito que Deus quer, está demorando demais. E aí vem Tiago e diz assim, ei, infiéis, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. É uma palavra dura, mas deixa eu te dizer, se a gente não ouvir isso, você vai converter, mas você não vai tirar o mundo de dentro de ti. E o pior, você vai se enganar achando que Deus está se agradando de ti. Se agradando de ti. Você com o mesmo comportamento, e é interessante, porque quando Paulo diz, 1 Coríntios, Lucas, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, infiéis. Ele diz assim, 29, 30, só paulada, acho que eu não vou dar tanta paulada assim não, deixa só eu tomar ela aqui. 31 diz assim,
aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Logo passará. Então ele está dizendo, ei, usufrua. Tem coisas aí que são lícitas. Tem coisas no mundo que se você não amar, você vai poder usar. Isso aí, Deus vai nos dar esse discernimento, o Espírito Santo vai dar esse discernimento. Mas ele está dizendo assim, ó, não se apega não. Não se apega não. Porque isso tudo vai passar. Eu não sei você, mas eu nunca vi caixão com gaveta. Nunca vi. Eu nunca vi alguém sendo enterrado num carro forte. Quero ser enterrado com o meu dinheiro todo. Já viu? Você imaginou aí um carro forte sendo enterrado? Mas está entendendo que é coisas que muitas vezes a gente não para pensar. E de repente a gente quer isso para se apegar nisso. Que coisa mais difícil, gente. E a gente vai para esse lado hoje, porque hoje é um dia muito especial. Que coisa mais difícil da gente ofertar? Da gente dizimar? Glória a Deus pelos dizimistas que essa igreja já tem. Não é que a gente confia nesse dinheiro. A gente confia nesse Deus que já tocou seu coração para trazer a casa do Senhor, a tua casa. A sua primeira ou segunda casa. Achei lindo ontem. Ontem o coração da igreja estava reunido até 1h30 da manhã. E a gente só foi embora porque a gente tinha que estar aqui com vocês hoje. Senão a gente ficava lá. Presença do céu. Presença. Presença. E Deus, quando entregou as gerações para cada um de nós, se você já faz parte disso, como a nossa segunda casa. E ontem, eu não sei nem se foi dito dessa maneira, mas Deus me entregou dessa maneira, dizendo que a nossa casa que vai ser a cópia do que é a igreja. Qual que está certo? Os dois. Porque se a nossa casa não for a igreja, e se a igreja não for a nossa casa, algo está muito errado. Algo está muito errado. E de repente a gente acha, a gente vê, e muitas vezes a gente entende que é um lugar legal. Mas eu não preciso fazer parte, deixa eu te dizer, precisa sim. Porque senão essa estrutura toda não estava montada para ti. Ontem 9 pessoas, se eu não me engano, 7. Não sei se 7 ou 9, Deus sabe. Vieram para cá montar toda essa estrutura. E alguns dizem que o pastor é muito chato. Chato no bom sentido, eu recebo isso com amor, tá, amém? Quem é curado, né? Agora quem não é, fala, quê? Me chamou de chato? Larga para lá o antimíssil e quebra o pau. Porque eu chego e fico olhando, gente. E aí é algo que eu vivi. Eu trabalhei muito tempo com arquitetura, tem que encaixar milímetros. Gente, isso eu estou vendo que alguns acham que não me fez bem isso. Mas eu olho, eu vejo milímetros tortos, eu vejo, sabe? Misericórdia. Cadê o Igor? Manda daí, Igor. Misericórdia. Tem uns misericórdia que é diferente, né? Você vê que vem mesmo do céu. É o Senhor falando misericórdia. Mas assim somos nós, falhos, dependentes do Senhor para, sabe? Não mais incrédulos, mas sabendo que todos nós temos diferenças, dificuldades, lutas, aflições. E que lugar nenhum vai te encorajar a vencê-las com uma palavra real que é possível alcançar o teu coração e te fazer forte. Lugar nenhum. Só que, infelizmente, alguns chegam para buscar só aquilo que os olhos agora estão vendo ou precisando. E não entendem que Deus está te fazendo forte para que outro chegue e escute o teu testemunho de que um dia você venceu um problema enorme. Eu quero mexer um pouco mais com a tua incredulidade. A Bíblia diz que quando Deus colocou aqueles caras saindo do Egito, na frente do mar, a Bíblia diz que o Senhor disse para Moisés, Moisés, você está me pedindo o quê?
Você está clamando. Abre o mar. Abre o mar. E quando eu leio, gente, eu acho que precisa ser muito crente para enxergar isso. A Bíblia diz, pastor, que o mar se abriu. Mas eu lembro de um filme que secou a água. Eu quero tirar isso, se você viu, essa incredulidade que colocaram diante de ti do mar secando. O mar não secou, não. A Bíblia diz que eles andaram no mar em terra seca. Só que a Bíblia diz que foi feita uma muralha de água aqui do lado, ó. Não secou não, gente. Abriu o mar e uma parede foi colocada de um lado e do outro. A água batendo nessa parede, na muralha. Pastor Ricardo, e o lugar abriu. Você enxerga isso? Você confiava nos alicerces desse muro? Para sair andando no meio dessa terra seca com água de um lado e do outro, em duas muralhas segurando? Olha o que aqueles caras viveram, gente. E mesmo assim a gente aprendeu hoje que por conta da incredulidade, esses mesmos caras ficaram pelo caminho. Eu não quero ficar. Eu não vou ficar. Primeiro porque eu sei que não vai faltar antimíssil. Segundo que eu já vi que não vai faltar ninguém para pular comigo. Do avião que seja, do trem que seja, do Egito que seja. Se a gente não entender que a gente precisa um do outro, esquece. 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 Eu quero levar vocês para Romanos capítulo 10, versículo 17. E que essa palavra alcance o teu coração para você entender de onde vem tudo aquilo que vai derrubar a incredulidade que mora em cada um de nós. Paulo diz assim: portanto, a fé, aquilo que vai destruir, o antimíssil do medo. A fé, aquilo que a gente vai ouvir do Senhor para que a gente não se torne infiel. A fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu creio que a tua fé hoje, depois dessa palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu creio que a gente foi mexido nessa manhã. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Nós estamos... Eu quero chamar aqui já, por favor, atalaias. Queria que já se posicionassem aqui os gasofilaços. Hoje o apelo para a gente subir no monte vai ser diferente. Hoje o teu chamado vai ser um chamado para que você não fique mais vendo as coisas acontecer. Vai ser um chamado, uma convocação para aquilo que Deus tem como promessa, para aquilo que os nossos olhos já estão vendo. Espias foram enviados a um lugar. Pode ficar aqui já. Espias foram enviados a um lugar para ver a terra. Outro irmão de Jesus, Judas, escrevendo seu livro, ele traz assim: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que vocês defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo,
pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos, que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E para fechar, eu quero que o seu coração seja movido pelo Senhor, que essa palavra faça sentido, que você faça isso com todo o teu coração, naquilo que é possível para ti, ou se você entendeu o lugar que o Senhor está nos chamando, até o impossível, eu quero que você creia hoje, e que toda incredulidade com relação à igreja, com relação àquilo que você faz parte, caia por terra hoje, porque a gente está indo para um desafio muito grande, e a gente já está indo, nada vai nos parar. Se você vai, aí vai depender de ti. Só que o chamado hoje é para que você venha como igreja. Que você venha entendendo que tudo aquilo que você faz nesse lugar é para ti. É para o Senhor. É entre você e Ele. E o escritor aos Hebreus diz assim: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando puseram o Senhor à prova, quando me puseram, diz o Senhor. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. E ele diz: portanto, e essa palavra termina dessa maneira: cuidem, para que nenhum de vocês tenha um coração incrédulo, que os desviem do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Muitos apelos podiam ser feitos pela palavra de hoje sobre a incredulidade, em várias áreas da nossa vida. Mas hoje, por conta desse passo de fé que a gente já deu, eu quero que você também dê, para que você possa ir com a gente. E você vai de qualquer maneira. Mas eu quero que um botão hoje seja apertado por ti. A incredulidade com relação às tuas finanças. Rompa. Saia desse lugar apegado a isso. Que você saia do teu lugar para vir contribuir com a casa do Senhor, com a obra do Senhor e com a tua segunda casa, na mesma sensação de dizer assim: ninguém vai subir no monte não, quem vai subir no monte sou eu. Quem vai subir no monte sou eu. Vem, princesa, vem subir no monte comigo. Traz um cartão aqui, por favor. Ah, já está aí? E cadê o meu? Saia do seu lugar nessa canção. Vença essa incredulidade. Isso tudo faz parte. Isso tudo é para ti. A gente vai para um lugar que é um sonho, eu creio, de todos nós. Vamos para o monte. Vamos para o monte.